Diálogos, Identidades Sociais de Raça em Estudos da Linguagem. O projeto, coordenado pela professora doutora Aparecida de Jesus Ferreira, pretende dialogar com pesquisadores e pesquisadoras da área da linguística aplicada e estudos da linguagem sobre identidades sociais de raça e interseccionalidades. A professora Aparecida de Jesus Ferreira possui pós-doutorado e doutorado em Educação de Professores e Linguística Aplicada pela Universidade de Londres. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual de Ponta Grossa, atua na graduação de Letras e no mestrado em Estudos da Linguagem na mesma instituição. Tem experiência na área da linguística aplicada, atuando principalmente nos temas formação de professores, análise do livro didático e nos processos de construção de identidades sociais de professores de línguas e de identidades sociais de raça e gênero. Bom dia a todas e a todos. Então, hoje eu gostaria de apresentar o projeto Diálogos, que tem como intenção discutir e falar sobre questões de identidades sociais de raça em estudos da linguagem. Então, esse projeto faz parte do projeto de extensão que eu tenho, que é GPLIS, Grupos de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Identidades Sociais. E o projeto Diálogos, que está dentro do GPLIS, prevê que a cada encontro que a gente tenha do grupo de estudos ou encontros esporádicos que vão ocorrer dentro do grupo de estudos, que a gente convide um pesquisador da área da linguística aplicada para falar sobre questões de identidades sociais de raça e as pesquisas que esses pesquisadores vêm desenvolvendo em seus locais de trabalho. Então, nesse primeiro diálogo, eu convidei a professora doutora Glenda de Mello, que é professora da Unirio, e que nesse momento específico a professora Glenda está aqui porque amanhã ela vai participar de uma defesa de duas orientandas minhas. E o projeto, ele prevê que a gente faça um diálogo da seguinte forma. Então eu convidei a Glenda para que ela... para que os meus orientandos no grupo de pesquisa lessem um dos textos dela e que daí os meus orientandos farão perguntas para o texto dela. Então, os textos que a gente selecionou são os seguintes, que a professora tem, né? Que é O Lugar da Raça em Sala de Aula de Inglês, que está na revista da ABPN. E daí as minhas orientandas fizeram perguntas para o texto dela. E daí, num segundo momento, os alunos e orientandos da professora Glenda leram um texto meu e que também farão perguntas para o meu texto. Então esse é o objetivo desse projeto Diálogos em Identidades Sociais de Raça e em Estudos da Linguagem. Então a gente começa falando primeiro sobre o texto da professora Glenda e eu vou apresentar a professora Glenda. Então a professora doutora Glenda de Mello, da Unirio, ela é professora adjunta de língua inglesa e língua portuguesa na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, possui graduação em letras, licenciatura plena, português e inglês, e pela Universidade Federal de Uberlândia, tem um mestrado em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em linguística aplicada e estudos da linguagem pela Universidade Católica de São Paulo e finalizou o pós-doutorado em linguística aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa do grupo de estudos e pesquisa em linguagens, trabalha em formação docente na Unirio e GELSE, que é o grupo de pesquisa sobre linguagens, culturas e identidades. Além disso, faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Linguística Aplicada no biênio 2016-2017, tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: práticas identitárias de raça, gênero e sexualidade e discurso, ensino de língua inglesa via internet, autonomia do aprendiz, autonomia e trabalho docente do professor universitário de língua inglesa, coordena o projeto Indexicalidades e Performances discursivas, raça, gênero e sexualidade em contexto on e offline. Então é isso. Então eu gostaria de, antes da professora Glenda iniciar, de agradecer imensamente dela ter aceitado a proposta de fazer esse diálogo, né, que será entre ela e os meus orientandos,
E eu e os orientandos dela, né? Então é algo que eu pensei em fazer um pouco para colocar e para deixar um pouco visível dentro da área da linguística aplicada o que nós estamos pesquisando e desenvolvendo em termos de identidades sociais, identidades sociais de raça, e que também tem suas intersecções em gênero, classe social e sexualidade, né? Então, estou muito feliz de poder saber que a Glenda é a primeira pessoa que vai fazer parte desse nosso diálogo. Então, para isso, agora a Glenda vai apresentar, ela vai ter uns 10 minutos para apresentar a pesquisa dela, e depois eu falo sobre a minha, e depois a gente vai fazendo as perguntas então. Então, Glenda, seja muito bem-vinda. Bem, eu agradeço a professora Aparecida pelo convite, é um prazer estar aqui e poder dialogar tanto com ela quanto com as orientandas, né? Eu acho que esse diálogo é muito importante, e eu quero te parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que isso é ótimo. Falar das questões raciais é essencial hoje, não só hoje, como sempre. Né? Então, esse texto que foi escolhido pelas alunas da professora Aparecida, o título é O Lugar da Raça em Sala de Aula. E eu escrevi esse artigo, que foi publicado na BPN, por uma inquietação minha, né? Porque eu sempre fiquei pensando que já há muito tempo eu gostaria de pesquisar a questão racial, mas ao longo da minha formação eu não tive essa oportunidade, e em alguns momentos, quando eu tive interesse, eu via que isso não era um assunto da linguística aplicada, que a linguística aplicada era falar de língua, de ensino de língua. E aí a gente tem uma mudança na linguística aplicada, né? Uma linguística aplicada transgressiva, como fala o Pennicook e o próprio Moita Lopes, e eu tive a oportunidade de trabalhar com uma temática que eu gostaria de trabalhar desde sempre. Eu sempre quis trabalhar com as questões raciais. Então esse meu artigo, ele vem dessa inquietação de observar que nas salas de aula de língua, se ensina língua, que outros assuntos ou marcadores como raça, gênero e sexualidade não são assuntos para aula de língua, porque a gente tem que se preocupar com a estrutura da língua. E as minhas perguntas, o que me motivou foram duas perguntas especificamente, né? Quando nós silenciamos outros e outras sobre as questões de raça, gênero e sexualidade e de outros marcadores nas instituições de ensino ou na sala de aula de línguas, que ações estamos realizando? Então, quando a gente tem esse silêncio, o que a gente de fato faz ali, na verdade, né? E a outra é quem são os corpos que estamos construindo discursiva e performativamente como objetos. Porque se eu silencio, tem uma construção. Então, meu objetivo foi refletir sobre o lugar da raça em sala de aula de línguas, inglês especificamente, considerando essas duas perguntas também. E aqui eu acho muito importante frisar que eu assumo a perspectiva de Broncar, mas não só dele, como a do Moita Lopes, como a de Pennicook e de outros linguistas aplicados, que é compreender que nós precisamos estudar esse fenômeno com base em outras áreas, que a linguística aplicada, ela é por natureza interdisciplinar, e a gente não consegue ir só pela língua, a gente precisa das outras áreas, como psicologia, história, sociologia, a geografia, antropologia e várias outras áreas, para poder compreender esses fenômenos com uma maior complexidade. E para isso, eu me embasei na concepção de linguagem como performance, proposta por Austin no primeiro momento, numa releitura desse conceito, dessa concepção de linguagem do Derrida e também da Butler. E o que significa isso? Para o Austin, ele compreende a linguagem, ele tinha interesse em estudar a linguagem cotidiana do nosso dia a dia. E ele compreende essa linguagem como atos de fala. Num primeiro momento, ele faz uma distinção entre os atos de fala constatativos e os atos de fala performativos. Então, o que seria isso? Os primeiros seriam atos de fala que a gente descreve. E o segundo seria ação. Explicando um pouco mais. Então, para ele, a linguagem, ela não só descrevia. Para ele, nós fazemos coisas com a linguagem. Ao enunciarmos, não é só uma descrição que está sendo feita ali. Algo está sendo feito.
Então, quando eu digo bom dia, uma ação está sendo feita no meu bom dia, uma ação de cumprimentar, de desejar um bom dia para alguém. Eu não estou só descrevendo. Na hora que eu digo, por exemplo, né, essa sala é uma sala, as paredes são brancas, eu não estou só descrevendo, eu estou afirmando que nessa sala as paredes são brancas, por exemplo. Então, uma ação é realizada. E o Austin, ele colocava algumas condições especiais para que esse ato de fala performativo fosse considerado verdadeiro. E o que o Derrida faz? Né? O Derrida, ele faz uma releitura dos atos de fala do Austin e vai dizer que essas condições especiais, elas na verdade, não há necessidade delas, que elas não existem. E ele vai dizer também que todos os atos de fala são performativos. É importante falar que o Austin, numa segunda fase da pesquisa dele, ele compreende que todos os atos de fala são performativos. Ou seja, todos os atos de fala fazem alguma coisa. Ao enunciarmos, fazemos alguma coisa. Mas ele continua com essa perspectiva de que há algumas condições, né? E para ele, esses atos de fala de ficção não seriam performativos, não se realizaria. E o Derrida vai dizer não, todos os atos de fala são performativos. Então, mesmo na ficção, pensando numa novela, quando as pessoas enunciam, uma ação está sendo realizada ali. Quando alguém lê um romance, uma ação está sendo realizada ali também. Né? Então, o Derrida faz essa releitura dos atos de fala do Austin. E é muito importante que ele vai explicar o conceito de iterabilidade e citacionalidade, que eu acho que são bem interessantes para a gente, que é essa questão de que um ato de fala, ele é naturalizado pela repetição, pela iterabilidade. Então, isso se repete e se torna uma verdade, ou naturaliza como sendo uma verdade. Né? E essa questão da iterabilidade, a gente pode ter também a questão da performatividade que caminha com ela, que é a repetição que falha. E é daí que vem o novo, por exemplo. Né? Então, nós temos aí várias repetições sobre as questões raciais, por exemplo, que o cabelo das mulheres negras, por exemplo, é um cabelo feio, é um cabelo ruim. Né? Então, isso se repete, vem se repetindo dentro do contexto brasileiro desde sempre, desde o período da escravização. Né? Isso se repete e se torna uma verdade, as pessoas reproduzem isso e não percebem que com essa ação, dessa repetição, algo está sendo feito com esse ato de fala que foi enunciado. E isso vai sendo repetido, é sedimentado e naturalizado. Então, as próprias mulheres negras, em muitos contextos, acreditam que seus cabelos são ruins. Né? Elas reproduzem isso. Então, isso é o que o Derrida, essa repetição do ato de fala performativo que se naturaliza. O que seria a performatividade, ou a iterabilidade que falha ali, né? Essa iterabilidade pode falhar. E aí a gente tem o novo. Os cabelos das mulheres negras são maravilhosos e são lindos. Então, esse seria o novo. Essa é uma outra repetição que também vem, e tudo isso misturado. Então, essa é uma perspectiva. Aí você tem a Butler, que se embasa tanto nos estudos do Austin como de Derrida, para falar sobre essa questão dos atos de fala também. E para ela, esses atos de fala também são corpóreos, eles afetam os corpos. Então, ela vai dizer que nós fazemos coisas com a linguagem. Né? E a linguagem também faz coisas conosco. E eu gosto dessa perspectiva. Nesse artigo eu também falo da questão da raça, interseccionada com gênero e sexualidade, ou com qualquer outro marcador, que ela é uma construção discursiva, performativa, histórica, social e cultural, né? E que ela é um conceito fluido. Então, raça não é algo sedimentado, é um conceito que vai mudando de acordo com o momento histórico e social em que estamos. Né? E depois eu entro nas questões de língua inglesa, que o ensino de língua não é só aprendermos as palavras, a gramática e a fonética. Nós fazemos coisas quando estamos ensinando e aprendendo uma língua inglesa, por exemplo. Inclusive em relação à raça, à sexualidade, a gênero. Né? Então, nessa perspectiva de uma linguagem como performance, ou numa perspectiva da linguagem performativa, essa visão performativa da linguagem, ao ensinarmos a língua inglesa, nós também estamos agindo na vida social. Então, quando nós nos silenciamos sobre essas questões de gênero, de raça, na aula de língua, nós estamos fazendo coisas com a linguagem. Nós estamos apagando esses marcadores e automaticamente os sujeitos, as pessoas que
são construídas pelo discurso, performativamente, pela história, pelo social, dentro desses marcadores. Então, a minha proposta é de repensar essa questão e que língua não é só estrutura, que nós fazemos coisas com a linguagem, inclusive na aula de línguas, e precisamos repensar o que é isso. Né? Então, esse é um panorama geral. Obrigada. Obrigada, Glenda. Excelente, maravilha. E que vai, agora, as minhas orientandas, né, vão ter bastante perguntas para fazer para a Glenda responder. Mas antes da Glenda responder, eu vou apresentar o meu artigo, né? E daí, a partir disso, a gente conversa então. Então, deixa eu achar aqui o meu artigo. Tá, o meu artigo é sobre... deixa eu ver se eu abro aqui ele. Então, o meu artigo, que é sobre identidades sociais e letramento crítico e imagens acerca de raça e etnia, que é um artigo que foi publicado na revista Trabalhos de Linguística Aplicada em 2012, né? E daí esse artigo, ele tinha como propósito principal fazer a análise de uma imagem que foi publicada em um jornal. E esta imagem, ela tinha como propósito, né, entender quais são e quais eram as questões que estavam por trás daquela imagem dentro do jornal e que tem muito a ver quando a gente pensa em estudos da linguagem e que se aproxima do que eu faço especificamente dentro do contexto da universidade, que é prática de ensino de língua inglesa, e também a disciplina que eu ministro, que é formação de professores de línguas, né? Então, entender um pouco e possibilitar, para que no momento que a gente se depare com uma imagem, quais são as possibilidades que a gente pode analisar através daquela imagem. E por isso que eu trago a questão do letramento visual, pensando as questões raciais e o quanto que no momento que a gente olha as imagens, algumas coisas passam desapercebidas e o quanto que as imagens algumas vezes estão naturalizadas diante dos nossos olhos e que para isso a gente precisa se desafiar, ter uma reflexão crítica sobre aquela imagem. Por isso que a da denominação, letramento crítico e o uso de imagens no contexto de sala de aula, pensando um pouco essa questão de raça e etnia, né? E daí, para isso, eu me apoio em alguns teóricos que trazem e pensam, por exemplo, a questão do uso de imagens, né? E daí eu trago Bramford, que aborda sobre a questão do letramento visual. E ele traz que envolve habilidade para que uma pessoa tenha a capacidade de interpretar o conteúdo visual da imagem, de examinar o impacto social das imagens e discutir o propósito, a audiência e a propriedade. Então, essa habilidade inclui saber olhar internamente a imagem, saber a forma de que ela se comunica visualmente, enfim, saber ler e interpretar a imagem visual. E nesse sentido, é importante fazer esta reflexão porque nós, no processo do uso da imagem e que nós temos o livro didático, que é muito utilizado em sala de aula, muitas vezes não fazemos essa análise, né, de olhar a imagem e ver o quanto que a análise está atrelada ao que o texto se propõe, né? E daí, pensando nisso, a necessidade de fazer essa interpretação da imagem que está posta não só no livro didático, mas que pode estar posta em um jornal, que pode estar posta em um outdoor ou em qualquer outro lugar que nós possamos nos defrontar com uma imagem, né? E pensando um pouco na questão do letramento visual, né, ele também tem o propósito de fazer julgamentos da validade, né, julgamentos da precisão e julgamentos sobre o valor da imagem. E aqui eu trago um pouco do que o Stuart Hall traz sobre a questão de signos visuais, né? E ele coloca aqui, os signos visuais em imagens, mesmo quando eles carregam uma semelhança para as coisas a que se quer referir,
são ainda signos, né? Então eles carregam significados e têm que ser interpretados. E é um pouco disso que eu tento fazer na análise dessa imagem, desse jornal que está dentro do artigo que eu mencionei, que pode ser acessado, que está em um periódico que é de acesso livre, né? Então eu vou mencionar as várias possibilidades que eu encontrei de análise dentro dessa imagem, por exemplo, né? Que são desde análises, por exemplo, das imagens que estão colocadas e que estão postas e que a gente sempre tem que se perguntar. Então, quem são as pessoas que fazem parte daquela imagem? Qual é a ascendência das pessoas que fazem parte da imagem, que é uma das questões que eu analiso. Eu não vou analisar toda aqui, porque eu acho que a questão principal é apresentar o artigo, né? E daí, para que a gente possa verificar também os posicionamentos das pessoas e das identidades sociais representadas. Em que locais, como é que elas estão posicionadas, como é que essas pessoas aparecem nas imagens, porque elas trazem significados e elas mandam mensagens e essas imagens nos provocam a refletir. Então são questões que a gente tem que pensar no momento que a gente se depara com uma imagem. Outra questão é a questão das vestimentas, né? Das identidades sociais representadas. Como é que elas estão colocadas? Como é que elas estão vestidas? Que imagens que elas representam? E quais são os significados que elas nos dão a partir das vestimentas que as imagens representadas, das pessoas que estão representadas, nos dizem, né? Também que a gente verifique o que essas identidades sociais que perpassam a questão de raça, de gênero, de classe social, de sexualidade, o que elas estão fazendo na imagem, né? Então, o que essas identidades sociais estão fazendo, que é uma outra questão que eu analiso na imagem também. A outra questão, que para esse artigo específico faz sentido e faz significado, que é um pouco das cores, né? Então, quais são as cores das imagens e das pessoas e das vestimentas que estão representadas. Uma outra questão, a expressão facial das identidades sociais e posicionamento de rosto. Como é que elas estão, que lugar que elas estão olhando, para que posicionamento elas estão olhando. E daí quem são, né, essas pessoas representadas? Quais são as descendências das pessoas que estão representadas nas imagens, porque traz toda uma questão de localização, de quem essas pessoas e quais são as referências que essas descendências trazem, né? E que é um pouco do que é analisado na imagem do artigo também, né? E daí o que letramento visual e letramento crítico tem a ver com tudo isso, né? E a questão de ensino. Ela tem a ver com a questão de como é que no momento que nós vamos ensinar, e pensando no contexto de sala de aula, que é o lugar que eu estou dentro da universidade, preparando professores para trabalhar com o ensino fundamental, com o ensino médio, com o ensino universitário, né? Então eu trago algumas reflexões no artigo que possibilita, que pode ser utilizado com alunos, com professores universitários, e aí eu trago algumas possibilidades, sugestões de uso dessas imagens que agora eu vou mencionar, eu acho que rapidamente, né? E pensando ainda no que Brumford traz, então a questão de pensar a imagem, há a possibilidade de desenvolver um pensamento crítico em relação às imagens, melhorar as habilidades orais e escritas e o léxico para que as pessoas possam falar e descrever essas imagens, integrar a questão do letramento visual como uma forma transversal para todas as áreas do currículo, embora eu esteja falando aqui da questão específica de linguagem para o ensino tanto de língua estrangeira como língua inglesa, espanhol, francês, italiano em alguns casos, alemão, também pode ser utilizado no ensino de língua portuguesa e em outras áreas, porque todos nós, de uma forma ou de outra, quando estamos utilizando os livros didáticos dentro de sala de aula ou resolvemos utilizar, por exemplo, o uso de jornais, nós nos deparamos com imagens e essas imagens precisam ser analisadas, né? E daí nós podemos, através desse uso, encorajar os alunos a olhar as suposições que estão subjacentes às imagens e que circundam as relações sociais desses jovens e também adultos, né? E daí nós temos aqui, deixa eu ir passando algumas coisas que eu trouxe aqui, algumas coisas que são, mas que eu não vou estar trabalhando nesse momento.
e que nós podemos aqui pensar um pouco sobre também de que lugar, né, essas imagens estão falando e o que elas trazem, né? E daí eu trago um pouco, finalizando, o que a Bell Hooks fala, que dentro de um artigo que ela propôs, ela traz a arte da minha mente, e daí traz políticas visuais. Em um de seus capítulos, a autora faz análise da representação do corpo negro masculino e menciona que mais importante do que raça, gênero, classe e orientação sexual de quem faz a imagem é a perspectiva do local de que nós olhamos as escolhas políticas que informam o que nós esperamos que aquelas imagens serão ou farão. Então eu acho que é um pouco disso do que o artigo, né, que eu acabei de mencionar se propõe a refletir, a pensar um pouco como é que essas imagens nos são colocadas, como é que nós analisamos essas imagens e como é que nós nos desafiamos a desconstruir o que foi construído muitas vezes para nós e não por nós, né? Então, como é que nós desconstruímos essas imagens que foram construídas para nós e que muitas vezes chegam através do livro didático, através de imagens em revistas, jornais, outdoors, e que nós olhamos e que muitas vezes aquelas imagens estão naturalizadas e que nós precisamos então desconstruir como é que essas imagens são naturalizadas e que perpassam a questão de identidades sociais, de raça, de gênero, de classe, de sexualidade, e que tem a ver com as identidades sociais e que nós estamos interagindo todo momento em que nós estamos no contexto de sala de aula, e que principalmente mediada por livro didático, por jornal, que são algumas vezes os materiais que nós levamos para o contexto de sala de aula. Então eu acho que a reflexão que eu gostaria de trazer, e que pode ser acessada, eu acho que é um pouco melhor através do próprio artigo, que eu trouxe aqui é uma visão um pouco mais ampla do que o artigo traz, e como é que as imagens podem ser pensadas e analisadas dentro do contexto de ensino de línguas, né? Então eu acho que é isso, então eu agradeço, muito obrigada. Então agora o que a gente passa a fazer? Como a Glenda já apresentou a parte dela, a gente vai escutar um pouco das minhas orientandas, o que elas têm para perguntar sobre o artigo da Glenda, porque elas leram o artigo, fizemos uma reflexão sobre o artigo dela, e agora elas vão fazer a pergunta diretamente para a Glenda e a Glenda responde. Daí, num segundo momento, a Glenda vai ler as perguntas que os alunos dela fizeram para o meu artigo. Então, eu vou pegar aqui, enquanto você responde, daí as meninas vão fazer a pergunta. Então, quem é que começa a fazer a pergunta? A Rosana. Rosana. Professora Glenda, na página 73 do seu texto, o lugar da raça na sala de aula de inglês, você menciona refletir sobre raça pelo viés da teoria queer. Poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Bom, para a gente falar das teorias queer e refletir sobre a questão racial, nessa perspectiva teórica, é importante retomar os conceitos de linguagem que eu falei na apresentação. Porque para as teorias queer, elas se embasam em algumas outras teorias, em várias outras teorias. Então, como na noção de poder Foucaultiana, que esse poder ele é no micro, né, é nessas relações, nas micro-relações, na concepção de atos de fala performativo do Austin, nos conceitos de iterabilidade e citacionalidade também do Derrida, e nessa perspectiva de desconstrução do próprio Derrida. Então, o que significa isso? Para as teorias queer, a questão dos atos de fala performativos são importantes, porque as questões de raça, de sexualidade, de gênero, elas são naturalizadas pela linguagem, e pela essa repetição que acontece e que é pelo processo da iterabilidade, dessa repetição que vai ocorrendo e naturaliza algo como verdadeiro. E também a performatividade, que seria o novo, o criativo, o diferente, ocorre quando essa iterabilidade falha, quando essa repetição do mesmo falha e se surge um novo, como eu expliquei da questão do cabelo. Para a gente repensar sobre a questão racial nas perspectivas das teorias queer, é muito importante a gente considerar os discursos que nós temos sobre a questão racial dentro do contexto brasileiro.
E quais são esses discursos? A gente tem um discurso da democracia racial, a gente tem discursos que ainda são do processo de escravização, que colocam os negros e as mulheres negras como inferiores, como incapazes, como animalescos, né, hipersexualizados. A gente tem aí um discurso da democracia racial, de que vivemos numa democracia racial, não haveria racismo, somos todos iguais, é uma miscigenação, uma mistura racial, então não dá para saber quem é negro, por exemplo, no Brasil, né, ironicamente. Mas se a gente perguntar, por exemplo, para uma atendente, para um policial, todo mundo sabe quem é negro no Brasil, quem é negra, né? Então, para estudar essas questões das teorias queer e raça, a gente precisa voltar nesses discursos para contestar e para desconstruir esses discursos. Porque as teorias queer, elas vão ser contrárias a qualquer tipo de sedimentação ou naturalização. E a gente também precisa considerar os discursos de eugenia que a gente tem também, até hoje, né, de um embranquecimento da raça negra. E tudo isso, então você tem que contestar esses discursos. E ela vai, porque na verdade as teorias queer não colocam nada no lugar, elas vão contestar. Então é nessa perspectiva, e sempre olhar a raça interseccionada com outras categorias, nunca sozinha. Então se eu penso, e compreender que raça é uma construção que vem pela história, que vem pelo social, pela cultura, que passa pela linguagem, e ela também, além de passar pela linguagem, é na linguagem que ela se naturaliza, que ela se repete. E sempre olhar a raça como um marcador interseccionado com gênero, com sexualidade, com classe social ou fator econômico, e ter a compreensão de que nós aprendemos, de acordo com autores como Barnard, como Somerville, como Wilkins, nós aprendemos a ser negros, a ser brancos, a sermos amarelos, entre aspas, essa categoria, que isso é construído. Então, se a gente pensar que a Butler diz que gênero é construído desde o nascimento, nós somos construídos em termos raciais desde o nosso nascimento. Né? À medida em que eu digo para um homem negro que ele pode ser um pegador, né? Que ele tem que ser um cara assim, super forte, que ele não pode chorar, que ele tem que ser muito baixo. A partir do momento que se tem discursos que constroem o cabelo da mulher negra como ruim, né? Que o corpo da mulher negra é muito hipersexualizado, que ela é uma mulher muito quente e que há lugares para essas vidas e para esses corpos. Então tudo isso é naturalizado por essa repetição que as teorias queer vão questionar, porque elas questionam qualquer tipo de naturalização e de sedimentação, porque isso traz sofrimento e isso apaga algumas vidas. Somos apagados, né, se não contestarmos isso. Então é nessa perspectiva. Obrigada. Então agora a próxima a fazer a pergunta, a Michele. Então, professora Glenda, na página 72, você afirma que refletir então sobre a perspectiva performativa da linguagem possibilita-nos repensar, desconstruir e reinventar nossas tarefas de trabalho docente, teorias e o próprio ensino do inglês. Você poderia nos falar um pouco mais acerca dessa perspectiva performativa da linguagem? Sim, que é justamente essa questão de que fazemos coisas com a linguagem. A linguagem não é só comunicação, não é só descrição. Ao enunciarmos, uma ação é realizada. Então, se nós pensarmos no ensino de línguas, quando a gente abre um livro didático, por exemplo, e tem lá uma imagem de uma mulher negra como cuidadora ou enfermeira, eu estou fazendo coisas com a linguagem negra. Eu estou naturalizando um estereótipo, inclusive de posição, de onde ela está na imagem, né, mas da própria carreira que ela pode seguir. Na hora em que eu encontro, por exemplo, num livro didático, eu coloco um menino negro jogando bola, ali eu estou fazendo coisas com a linguagem, porque eu estou naturalizando que aquele menino negro tem que ser um jogador de futebol. Mas, por um outro lado, quando eu coloco numa imagem, num livro didático, uma médica negra, eu estou quebrando com um estereótipo. Por quê? Porque no mundo social que nós vivemos, dentro de contexto brasileiro, esse lugar da medicina não é para mim.
E no ensino de língua, como nós fazemos coisas com a linguagem, nós estamos fazendo coisas com a linguagem quando nós colocamos essas imagens. Ou quando um aluno dentro do salão de aula chama o outro de macaco e eu me silencio, nós estamos fazendo coisas com a linguagem, né, em relação à questão racial. Então é muito importante pensar que o ensino de língua, ele não é só ensinar a língua, ele está para além disso, como a professora Aparecida coloca nos textos dela, e vários outros pesquisadores também, né? Nós estamos fazendo coisas com a linguagem. A linguagem tem uma dimensão social muito importante, e ela constrói. E nós fazemos coisas com ela. E ensinar uma língua, seja ela portuguesa, inglesa, espanhola, uma língua alemã, é também uma questão de cidadania. Né? E ao optar por colocar uma imagem ou um texto que se discute as questões de gênero e de raça, mas que discutem isso de uma maneira estereotipada, eu estou fazendo coisas com a linguagem. Não é neutro. Né? Então, ensinar uma língua, seja ela qual for, não é uma ação neutra. E nós podemos reinventar isso a partir do momento que compreendemos que a língua está para além da descrição, né? E que ela é social. Então, nessa perspectiva, nós fazemos coisas na e pela linguagem, como também diz Bakhtin, né? Na e pela linguagem que essas coisas acontecem. Então, é muito importante a gente pensar que quando eu entro em sala de aula e eu explico o verbo to be para um aluno, não considerando a dimensão social do que esse verbo to be faz, eu estou focado na estrutura e me esqueço dos efeitos, né, que isso causa nas nossas vidas, na vida dos alunos e nas práticas sociais de um modo geral. Então, acho que tendo uma perspectiva da linguagem como performance, ou tendo em mente essa questão do performativo, que isso tem efeito na vida social, nos nossos corpos, acho que a gente pode reinventar o ensino de língua, refletir sobre o trabalho do professor de língua, né, o que ele faz, mas não só do professor de língua, de qualquer profissional que trabalha com a linguagem. Se nós considerarmos, por exemplo, o jornalismo, a maneira como alguém constrói uma manchete, por exemplo, ali coisas estão sendo feitas com a linguagem. Que efeito que se tem ali, né? Então, na hora que eu coloco uma manchete, por exemplo, há uma suposta denúncia de racismo, e há uma denúncia de racismo no jornal X, que a gente vê muito por aí, eu estou fazendo coisas com a linguagem. O suposto implica que esse racismo nem aconteceu, pode ser coisa da cabeça daquela pessoa negra. E a gente volta e retoma aí discursos da democracia racial. Então isso tudo está junto e misturado. Né? E nós, ao enunciarmos dentro de uma sala de aula, quando usamos a linguagem, somos professores de língua, né? De línguas. Então nós fazemos coisa com a linguagem o tempo todo. E eu acho que é muito importante pensar sobre isso, sobre essa reinvenção do ensino de línguas, que não estamos tratando só de estrutura, só de gramática, só de fonética, de sintaxe, de semântica. Não é só uma leitura do texto, não. Coisas estão sendo feitas ali. Enquanto professores, a gente precisa pensar, refletir sobre o nosso trabalho enquanto professor. Nós não estamos transmitindo conhecimento, nós estamos ali numa co-construção com o aluno. E isso é muito importante. Obrigada. Agora a próxima é a Keila. Keila, por favor. Então, professora, na página 78, você afirma que o que fazemos com a linguagem marca diretamente o corpo e a vida social do outro. Uhum. Nesse sentido, eu gostaria de saber se você já presenciou alguma situação referente a isso, que você poderia compartilhar conosco. Sim, eu acho que há muitas situações, né? Acho que todos nós aqui já vivenciamos. E como é que isso pode marcar os nossos corpos? Eu vou pegar o mesmo exemplo do cabelo da mulher negra. Então, na hora que ela escuta que o cabelo dela é ruim, isso vai sendo repetido para ela desde que ela nasceu. Então, vamos abrir isso, né? Ela ganha uma boneca. Todo mundo ganha uma boneca quando é pequeno. A gente às vezes nem quer aquela boneca, você quer o carrinho, né? Mas você ganha uma boneca. Essa boneca é uma boneca branca, com o cabelo liso. Você está fazendo alguma coisa na hora que você entrega essa boneca para aquela criança. Aí ela tem um convívio social, onde ela vê os cabelos. Ela escuta alguém dizer que o cabelo dela é ruim. Ela assiste um desenho onde não tem crianças negras ali. E isso vai sendo construído ao longo da vida.
De repente essa mulher negra começa a alisar o cabelo dela porque ela acha que o cabelo dela é ruim e é feio. Porque ela quer aquele cabelo liso. Ela pode alisar o cabelo dela. Hoje não dá pra gente saber mais por que as pessoas alisam o cabelo, né? Mas pode ser também por isso, porque é ruim. Então o efeito está aí. Né? Qual é o efeito da repetição desses discursos que naturalizam o cabelo liso, né, de uma mulher branca como o cabelo melhor? Em alisar o cabelo por causa desse motivo. As pessoas podem alisar o cabelo porque elas quiserem. A pessoa alisa o cabelo num momento, faz uma escova no outro, de repente ela pode fazer o que ela quiser. Mas também tem essa questão do efeito da pessoa alisar o cabelo porque ela quer parecer com o que é considerado como padrão, que é o cabelo da mulher branca. Um outro efeito disso, né? Um aluno em sala de aula, então tem um texto da Preta, que eu escrevi com o professor Luiz Paulo, que ela diz assim, que ela sofreu uma questão racial na sala de aula e ela foi falar com a professora. E a professora disse a ela que aquilo não era nada, não sabia lidar com a situação. Então, qual que é o efeito desse discurso de que falar das questões raciais é mimimi? Então, você ignora essas dores provocadas pelos discursos raciais, né? Pelos discursos de racismo, pelo racismo na vida das pessoas. Isso afeta a vida das pessoas. Porque se nós partimos do princípio, do pressuposto, que fazemos coisas com a linguagem, isso afeta os corpos, muitas vezes o que nós fazemos nós estamos aí sob o efeito desses discursos nas práticas sociais. Todas. Então, por isso que é muito importante se preocupar com a formação do professor. Porque em sala de aula, quando um aluno vem e diz que foi chamado de macaco, por exemplo, ou de baleia, por exemplo, esse professor precisa agir. O silêncio dele faz coisas. Isso é muito importante, porque o silêncio dele, para quem sofre, parece que ele não está ligando. Né? Então, assim, mas também dizer, olha, isso não é nada, é uma brincadeira, também não é algo bom, porque eu estou reforçando justamente o sofrimento e esses estereótipos racistas, esses discursos racistas a que temos discursos. Então, por isso que a gente diz que precisamos repensar todas essas questões, né? Porque a linguagem está para além da descrição, para além da estrutura, e afeta as práticas sociais, né? Afeta as nossas vidas, os nossos corpos também. Né? Se uma pessoa que gostamos muito disser pra gente assim, eu acho que você podia mudar seu cabelo, a gente vai parar e pensar naquilo ali. Aí você começa a pensar, você pode até perguntar para uma outra pessoa, mas você acha que o meu cabelo tá ruim? Ou então você simplesmente, dependendo do contexto social que você está, da sua história de vida, você pode falar, você acha, mas vai ficar assim mesmo. Ou você pode ir lá e mudar totalmente o cabelo. Então é o efeito, né? Sempre tem um efeito que atinge os nossos corpos, né? E atinge vidas que a gente não sabe as pessoas se matam. Por exemplo, vamos pensar na questão da sexualidade. Né? Quando alguém, um pai diz para uma criança que não aceita um filho gay, e ele vai ouvindo isso ao longo da vida, ele vai ficar no armário. E se ele sair desse armário, imagina o sofrimento que isso traz. Então são efeitos desses atos de fala discursivos e corpóreos também. Obrigada, Glenda. Agora é a Paola que vai fazer a pergunta para a Glenda. Na página 67, você cita a contribuição dos debates sobre raça na web e avalia que há um silenciamento nas salas de aula sobre essas questões. Como trazer as contribuições no ambiente online sobre raça para as salas de aula de maneira a positivar a identidade negra? Bom, eu acho que na web a gente encontra de tudo, né? Acho que ele é um espaço de tudo, né, hoje. E na web a gente tem a possibilidade das pessoas se reunirem preservando as suas faces em grupos que podem discutir sobre as questões raciais, de gênero, de sexualidade, tudo isso misturado também. E a gente vê um debate muito caloroso, se a gente entrar nas redes sociais, a gente vê que a mídia tem discutido à sua maneira essas questões, a mídia tradicional, a mídia alternativa tem feito muitas denúncias, etc. Só que quando a gente vem para a aula de língua, para a escola, onde essas questões borbulham o tempo todo, em todas as salas de aula, a gente tem um silêncio. E eu acho que esse silenciamento pode ocorrer também pela falta de preparação docente. Porque nós fomos formados especificamente nos estudos da linguagem para trabalhar com a linguagem, né? E numa perspectiva de linguagem
que desconsidera que estamos fazendo coisa, uma perspectiva social da linguagem. Então, acho que a primeira, para que isso aconteça, a gente precisa mudar essa formação do professor. A gente tem que pensar que língua está para além da descrição. Então, acho que isso é um ponto. E eu acho que a gente também precisa capacitar os professores, mas não só os professores, nós precisamos capacitar quem trabalha com educação. Porque eu, na minha sala de aula, vou e trabalho com as questões, eu tenho uma perspectiva de linguagem para além da descrição. Mas eu vou no meu diretor na escola e falo que estou tendo um problema racial, ou misógino, ou homofóbico dentro da minha sala de aula, esse diretor ou essa diretora desconsideram isso. Esses profissionais desconsideram isso. Então, acho que a gente precisa reformular, acho que a questão é muito mais profunda. Né? A gente tem que reformular os cursos de licenciatura, explicar, trabalhar com a Lei 10.639, né? Dentro de sala de aula de fato, desconstruir os discursos que colocam, que constroem negros e negras como inferiores e que desconstroem, por exemplo, asiáticos como muito inteligentes, porque isso também é sofrimento para eles. E que questionam a branquitude. Eu acho que isso é muito importante. A gente compreender que branco também é raça. É a raça padrão. Né? E é ela que define o que vem pro restante. Então acho que a gente precisa ter essa consciência. Porque o Mbembe diz isso, falar de raça é falar do outro. Não, é falar de nós mesmos. Então também é falar do branco e compreender os efeitos da branquitude na vida das outras pessoas racializadas. Então acho que para a gente trabalhar com a sala de aula, em sala de aula, de uma forma positiva, é a gente contestar esses discursos de inferioridade dessas pessoas todas, das minorias. E para isso a gente precisa trabalhar muito com a formação de professores. Né? A gente precisa questionar, a gente precisa trabalhar com imagem, como a professora Aparecida disse, a gente precisa ensinar o aluno a ver para além do que está ali naquele texto, naquela imagem, naquele texto, ali daquela música, daquele filme, questionar a ausência de certas vidas e a presença de outras vidas. Então, acho que é pela contestação, que pode ser feita pelas teorias queer, mas pode ser feita por qualquer outra teoria que conteste, né, que questione, que desconstrua essa naturalização, esses discursos que colocam um homem branco, heteronormativo como norma. Porque na vida, nas nossas vidas, a gente tem pessoas que não se enquadram nesse padrão, né, e de classe média ainda. Que não se enquadram nesse padrão, mas é esse o padrão que se inclui dentro da sala de aula e se apaga o restante. Então, acho que é um trabalho em várias áreas, de várias maneiras, em várias fontes. E para isso a gente precisa olhar para nós mesmos, eu acho que antes de tudo, porque a gente precisa o tempo todo nos desconstruirmos. Porque como somos professores, a gente leva para a sala de aula tudo que a gente acredita. E os nossos preconceitos. E todos nós somos preconceituosos. O que acontece é que algumas pessoas decidem lidar com seus preconceitos e melhorar isso, e outras pessoas decidem, não, eu não sou preconceituoso. Claro, o Brasil eu conheço várias pessoas racistas, homofóbicas, misóginas, mas eu não sou. Então acho que isso faz parte do processo de desconstrução que passa pela gente. Então acho que isso é muito difícil. E eu acho que não adianta eu levar um texto que fala sobre a questão racial para naturalizar estereótipos dentro de sala de aula, para naturalizar a questão de gênero como masculino sendo melhor. É preferível, na minha opinião, não falar nada, do que você reforçar essa naturalização homofóbica, racista, etc. Então tá bom. Muito obrigada, Glenda. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer as meninas, né, que são minhas orientandas do mestrado em Estudos da Linguagem aqui na UEPG, por terem abraçado comigo esse projeto. E então eu agradeço a Keila Santos, agradeço a Michele Padilha Santa Clara, agradeço a Paula Oniesco e também a Rosana Sene e a Jéssica Araújo, que não pôde estar aqui agora porque está em aula. E daí agora nós passamos para o meu texto. E eu gostaria de agradecer novamente a professora Glenda, né, por ter se disposto a participar. Quando eu falei para ela do projeto, ela aceitou participar imediatamente do projeto, que me deixou muito feliz, porque possibilita que a gente possa, eu acho que, trazer um pouco
e de falar mais sobre essas questões de uma forma um pouco mais ampla e mais aberta, uma vez que esse vídeo depois, essa conversa, vai ficar disponibilizada online, né? Então vamos lá, Glenda? Vamos. Vou deixar aqui para eu acompanhar. Ok, então nós lemos o texto Identidades Sociais, Letramento Visual e Letramento Crítico, Imagens na Mídia acerca de Raça e Etnia. Quero dizer que o texto foi muito debatido, os meus alunos adoraram o texto, fizeram muitas perguntas e aqui a gente elencou para a professora Aparecida. E a pergunta do William é: qual foi o ponto-chave, se existir algum, que lhe impulsionou a escrever sobre esse tema? Eu agradeço ao William pela pergunta. Essa é uma pergunta que geralmente eu recebo quando eu vou apresentar algumas das minhas pesquisas. As pessoas perguntam o porquê que você resolveu escrever ou falar ou pesquisar sobre a questão de identidades sociais dentro da área dos estudos da linguagem. E algumas ainda me perguntam, mas esse é o lugar de falar sobre raça dentro do ensino de língua inglesa? Sendo que os alunos muitas vezes nem falam inglês direito e você ainda quer que a gente discuta essas questões dentro do ensino de língua inglesa? Esse não é o lugar de se discutir essas questões, né? E daí as questões principais que me vêm a pensar se nós trabalhamos com discurso oral, com discurso escrito, com as várias possibilidades de multiletramentos, e esse é o instrumental que nós temos para trabalhar com os nossos alunos dentro de sala de aula, nós precisamos e necessitamos trabalhar com questões que têm a ver com a realidade desses alunos. Então nós temos alunos que têm raça, têm cor, né? Eles têm uma orientação sexual, eles fazem parte de um determinado segmento social, né? E tem a questão de gênero. Então nós temos que trabalhar essas questões têm a ver com a realidade social desses alunos. E se trabalhamos com a linguagem, é um momento importante e relevante para, no momento que estamos discutindo as questões referentes à linguagem, que está lá dita e posta colocada, que nós temos que trabalhar em determinada série, em determinado ano, por que não trazer questões que têm a ver com a realidade desses alunos especificamente? E como a professora Glenda mencionou, a sala de aula de línguas, ela não é só para discutir as questões gramaticais, de léxico, de vocabulário e tantas outras questões. Elas vão além disso. Elas têm que perpassar as necessidades desses alunos que estão dentro do contexto de sala de aula, né? E aproveitando essas questões, como o texto aborda sobre a questão de imagem, observando as questões, quais as imagens que estão por trás desse material. Quais as mensagens que essas imagens têm a nos dizer. Agora, pensando desse lugar, né, por que eu decidi fazer e pesquisar sobre as questões raciais dentro dos estudos da linguagem, mais especificamente dentro da área de língua inglesa, não é pelo fato de eu ser negra que eu decidi fazer isso. Eu me descobri negra no processo. Então muitas pessoas falam, pois é só porque você é negra que você decidiu fazer essa pesquisa? Eu me descobri negra conforme eu fui me graduando, me formando, porque eu nasci fenotipicamente negra, mas eu me descobri negra, politizada, engajada, conforme eu fui tendo os acessos durante o período da minha formação. Porque eu entrei na universidade, fui fazer meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado e ainda estou me qualificando, né? Então, além de ter descoberto a necessidade e a importância de trabalhar com esses temas, porque na sociedade brasileira nós temos muito racismo, preconceito, discriminação, há uma necessidade latente de trazer essas questões para dentro da área dos estudos da linguagem. Então, essa foi a razão de eu me engajar e de descobrir a necessidade de abordar sobre esses temas dentro da minha área de pesquisa, né? Então, pelo fato de eu ter me descoberto negra, de achar a importância e a necessidade e a relevância dentro dos estudos de identidades sociais de raça para os estudos da linguagem. E eu acho que, por ter percebido isso, eu acho que se há alguma contribuição que eu posso deixar, eu acho que de legado e de dar na área que eu estou, é trazer essas questões, considerando que eu encontrei a necessidade, a relevância e a importância de abordar sobre esses temas dentro da área dos estudos da linguagem e que perpassam, né, a questão
somente pela minha, por eu ser negra, né? Então eu me descobri negra no processo, e por ter me descoberto negra, eu vi a relevância e a importância de abordar esses estudos dentro da área dos estudos da linguagem, da linguística aplicada e do ensino de língua inglesa, que é a área que eu atuo mais especificamente, né? Então eu acho que seria isso. A Flávia pergunta assim: na pesquisa, você analisa uma imagem veiculada tanto em um jornal de grande circulação como em um livro didático. O que você acha desse tipo de imagem sendo veiculada em meios que contribuem para a educação de jovens e crianças? Uma pergunta muito importante. Obrigada, Flávia, pela pergunta. A questão que eu gostaria de trazer e de abordar, principalmente com relação às imagens que estão veiculadas tanto nos meios de comunicação como em jornais e em revistas e no próprio livro didático, a percepção de quais são as mensagens que essas imagens enviam para crianças, jovens, adultos, adolescentes, né? E para toda uma população que tem contato com aquela imagem. Ela situa as pessoas de como é que as pessoas são vistas e como é que as pessoas têm ou devem ou podem se comportar dentro do que a imagem coloca. Aí o desafio principal que nós temos aqui é pensar sobre como é que nós, como professores que estamos, no meu caso, formando professores, e que esses professores estarão atuando no contexto de sala de aula, com ensino fundamental, ensino médio e mesmo no ensino universitário, como é que essas pessoas precisam estar preparadas para tratar dessas imagens, né? Analisar essas imagens, para que, de fato, um professor, quando ele vai utilizar o livro didático, ele saiba explorar melhor aquele livro didático. Isso não significa que ele vai ter que deixar o livro didático, não. O professor, estando preparado para entender e analisar aquelas imagens, ele vai, além de utilizar o livro didático de uma forma crítica, transgressiva, e postar e colocar perguntas reflexivas para os seus alunos, ele também vai estar se formando no processo. Então nós temos que acreditar que o professor, ele se forma no processo de que ele também ministra as suas aulas, né? E daí sim, aí eu acho que o desafio para os cursos de formação de professores, no momento que estiverem trabalhando com análise e proposição de materiais de ensinos dentro do contexto universitário, preparando os professores, que também se desafiem a trabalhar análise de materiais didáticos, análise de imagens e como essas imagens estão sendo colocadas e quais as mensagens que essas imagens enviam para alunos e para toda uma sociedade como um todo. Porque aqui a gente está falando de imagem de livro didático, imagem de revistas, de jornais e etc. No entanto, a gente não pode desconsiderar, no momento que se trabalha essas questões dentro do contexto de sala de aula, que esses alunos também vão levar essas questões para dentro das suas casas, para qualquer discussão que ocorra em qualquer outro lugar, e isso também pode educar outras pessoas a pensarem reflexivamente sobre essas questões. Então é comum, quando eu trabalho com essas questões, ou em curso de extensão, ou dentro da própria disciplina que eu dou na graduação, ou dentro da disciplina que eu dou no programa do mestrado, o quanto que as pessoas dizem que elas ficam reflexivas e que daí em qualquer momento que elas veem uma imagem, o quanto que elas passam a perceber quais as mensagens que aquelas imagens trazem, né? Então é pensando um pouco nesse potencial de refletir e de entender e de, a partir da imagem, se educar e educar outras pessoas, que você pode estar fazendo com aquelas imagens após, né? Então eu acho que é um pouco disso da questão da imagem e da pergunta que a Flávia faz. Então muito obrigada, Flávia. O Peterson pergunta assim: como a questão dos letramentos pode ajudar na exclusão do racismo? Ótimo, excelente, Peterson. Eu acho que a questão dos letramentos, e hoje a gente vê a questão que o material trata especificamente sobre a questão do letramento visual,
E daí hoje a gente já tem, além do letramento visual, tem o letramento racial crítico, que perpassa a questão se nós temos que nos letrar para entender aquela imagem, analisar aquela imagem e ver quais são as mensagens que aquela imagem nos passa, né? Nós também podemos fazer esse letramento racial crítico, né? Quais são as mensagens do ponto de vista de raça que essas imagens estão nos passando. Então, como quebrar, como entender e como talvez transgredir e nos educar a ver essas imagens, né? Então, seja através de perguntas reflexivas que nós podemos fazer com os nossos alunos, analisar as imagens dos livros didáticos, por exemplo, fazendo exercícios simples, como, por exemplo, vamos contar a quantidade de homens e mulheres que estão representados no livro didático, né? Então, vamos contar a quantidade de meninos e meninas que estão representados no livro didático. E daí, a partir disso, vamos contar, então, qual é o pertencimento étnico-racial desses homens, dessas mulheres, e qual o pertencimento racial desses meninos e dessas meninas que estão dentro do livro didático. E qual a percentagem de pessoas que estão dentro desse livro didático. O que essas pessoas estão fazendo dentro do livro didático? Quais são as profissões que elas exercem dentro do livro didático? Além das profissões, quais são as vestimentas? Quem é que fala dentro do livro didático? Quais são as imagens num todo que aparecem dentro do livro didático? A partir dessa reflexão feita com os alunos, é possível sim que esses alunos, por si só, ao fazerem e tomarem eles como agentes da análise desses materiais, eles poderem perceber, que é o que as pesquisas têm demonstrado, que há um número significativamente superior de pessoas brancas, homens e mulheres brancas sendo representadas no livro didático de forma geral, considerando que no Brasil há mais do que 50,7% da população brasileira que se autodenomina pretos e pardos, ou seja, negros dentro do contexto brasileiro, né? Então, como é que se explica que em um país que nós temos mais do que 50% da população brasileira que se autodenomina negra, preta e parda, de acordo com o IBGE, essas pessoas não estão sendo representadas no livro didático, né? E daí isso manda mensagens para alunos negros e brancos de quais são as pessoas que estão e devem ser representadas em todos os segmentos sociais. E daí nós passamos a perguntar também, né? Dentro disso, os alunos passam a refletir e ter autoimagem de si só a partir das imagens que eles se veem no livro didático. Então, se eles não estão sendo representados no livro didático que utilizam, né? Como é que essas crianças vão se ver em uma imagem positiva dentro da sociedade brasileira, né? Porque essas imagens estão mandando mensagens. E essas crianças não é só para crianças negras, é para crianças brancas e crianças negras, né? Então, por quê? Porque no momento que se pensa sobre a criança branca, para a criança branca também, perceber o seu lugar de privilégio dentro do livro didático. E todas as vezes que eles são representados com um número superior. E por que eles são representados com uma estatística elevadíssima dentro do livro didático? Então, para que essa reflexão seja feita e para que também tanto crianças e adolescentes e adultos brancos e negros possam se questionar o que ocorre, né? Que há uma representação massiva de pessoas brancas dentro desse material, sendo que o currículo nada mais é do que a representação de uma sociedade. E se estamos na sociedade brasileira, o livro perpassa as questões de discussão do currículo. Então, esse livro didático que discute as questões que perpassam as questões do currículo, eles têm que estar representados de forma equitativa, igualitária, né? Então, nós temos que aprender a refletir sobre isso e ensinar os nossos alunos a verem esse local também de falta de representação dentro dos próprios materiais didáticos, né? E daí isso perpassa a questão, novamente, de formação de professores, né? Então, mesmo que o livro didático não tenha toda essa representação, como eu acabei de mencionar, o professor pode levar a reflexão dos alunos e fazer com que os alunos se questionem, reflitam e questionem esse material que eles utilizam dentro do contexto de sala de aula. Então, eu acho que é isso. Então, obrigada. A próxima pergunta também é do William. No encerramento do texto, são apresentadas sugestões de trabalhos para serem feitas em sala de aula.
já tomou conhecimento se essas sugestões já foram aplicadas e qual foi o retorno? Obrigada, William, pela pergunta. Então, algumas vezes eu recebo um e-mail e mesmo os alunos, a partir do momento que tomam contato, que já são professores através da disciplina do mestrado e utilizam esse artigo, porque lá no próprio artigo ele traz várias sugestões de atividades. Então é por isso que o artigo ele se denomina um pouco sobre a questão do uso um pouco, né, da questão das imagens dentro do contexto de sala de aula. E as várias sugestões que tem dentro do artigo de como utilizar a imagem, vai desde perguntando, por exemplo, quem são as pessoas representadas, quais os lugares da representação dessas pessoas, além de ver questões persuasivas que estão subjacentes por trás dessa questão da imagem, que por isso precisam ser questionadas, refletidas e pensadas. E as pessoas que utilizaram e que de alguma forma ou de outra levaram essa imagem para o contexto de sala de aula, as reflexões que eles trazem é que muitas vezes as questões passam por nós de forma normalizada, né? Que a gente não para, não reflete, não pensa sobre como é que a imagem traz. Então, por isso que a gente precisa analisar, refletir sobre esses signos. E uma vez analisado, pensado, refletido, nos dá a possibilidade de nós mesmos criarmos outras possibilidades de ver outras imagens. Então, a gente não pode desconsiderar que, a partir da reflexão de uma imagem, que a gente também possa recriar, repensar possibilidades de fazer outras reflexões através de outras imagens e em outros contextos, né? Então, as pessoas que já utilizaram e que me trouxeram retorno, geralmente o retorno que elas me trazem vão além daquilo que eu pensei que elas poderiam utilizar, porque elas recriam outras possibilidades de uso que eu nem muitas vezes havia pensado. Tanto que a partir das reflexões que as pessoas trazem, eu já pensei em talvez até reescrever o artigo, trazendo outras questões que eu não consegui ver, né, naquele momento específico que eu fiz a análise daquela imagem, né? Então eu acho que aí tá a beleza, eu acho, da questão do letramento visual, do letramento racial crítico, que ele dá a possibilidade, a partir do momento que você entra em contato com reflexões críticas, você vai, na maioria das vezes, muito além da proposta que você fez, né? E eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que pensar em apostar e trazer reflexões para o contexto de sala de aula, para a formação de professores, para a partir daí os professores e os alunos recriarem, repensarem outras possibilidades de uso e de análise de imagem nos seus contextos, seja nas suas famílias, seja com seus amigos ou no seu trabalho, em qualquer outro lugar que se vá, porque a gente, quando pensa sobre isso, não é pensando só sobre a escola ou os muros da escola, é pensando principalmente que isso vai além dos muros das escolas, né? E que, pensando um pouco nisso, é que a gente pensa numa sociedade mais justa, mais igualitária, e que todas as pessoas que moram no Brasil, que aí temos pretos, pardos, brancos, indígenas, né, descendentes de asiáticos, né, e que todas as pessoas possam estar sendo representadas em todos os contextos, né, e de forma igualitária e mais justa, e não de forma estereotipada, que é um pouco do que a imagem desse texto mostra, nas análises que eu faço, o quanto que as pessoas aparecem estereotipadas, sempre em um lugar, do ponto de vista de quando a imagem do negro está posta e colocada, isso a gente vê nos livros didáticos também, numa posição de desprestígio social, né? As pessoas que aparecem nas imagens, elas não aparecem, as pessoas negras, não aparecem de forma intelectualizada, em profissões de prestígio, por exemplo, sendo médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, né? Então a gente precisa colocar pretos e pardos, os negros na sociedade brasileira, de uma forma que eles possam se ver positivamente. E a partir do momento de se ver positivamente, isso manda mensagens e educa e reeduca
toda a sociedade brasileira, para que a gente de fato possa ter em um momento na sociedade brasileira que a gente não precisa estar requerendo lugares, né? E que a gente possa estar vendo as pessoas sendo representadas de forma igualitária, né? Em novelas, na TV, na mídia de forma geral, né? Então eu acho que é um pouco dessa reflexão, colocando essa reflexão para que lugar é esse, né? Que nós precisamos estar sendo representados e como precisamos estar sendo representados, né? E que perpassam as questões do ensino de línguas, né? Então eu acho que é isso que eu gostaria de mencionar. Então, obrigada. Obrigada, Glenda. Eu que agradeço. Os meus alunos, quero agradecer ao Caio, ao William, ao Peterson e à Flávia pelas perguntas e te agradecer pela oportunidade e as suas orientandas também. Então, tá bom. Muito obrigada. Então, eu gostaria aqui finalizar, eu acho que esse primeiro diálogo, né, eu estou tendo o prazer de ter com a professora Glenda e que me deixou muito feliz, e dizer a felicidade também de poder incluir as minhas orientandas e os orientandos da Glenda para poderem participar desse diálogo e dizer, eu acho, um pouco da necessidade dessa reflexão, e que eu acho que foi um pouco do que eu e a Glenda, o que a gente abordou, e de colocar também um local de reflexão dentro da linguística aplicada, dos estudos da linguagem, né? De pensar sobre as questões de identidades sociais, de raça e suas interseccionalidades em estudos da linguagem, né? Então a gente já tem hoje, eu acho que no Brasil, uma quantidade significativa, eu acho que de pesquisas e pesquisadores fazendo pesquisas nessa área e que demonstra, sim, a necessidade, a relevância e a importância de se discutir as questões de identidades sociais de raça dentro dos estudos da linguagem, né? E que a partir desse primeiro diálogo, após surgirão outros, e eu espero que as pessoas que tenham acesso a esse material, que possam de uma forma ou de outra, talvez, nos dizer o que pensaram, o que acharam da ideia do projeto, né? Então esse material vai estar sendo postado em algumas redes sociais, daí a gente gostaria talvez de escutar um pouco as opiniões de vocês sobre o que a gente acabou de dialogar aqui, né? Então tá bom, muito obrigada, né? Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Ótimo. Então eu gostaria de aproveitar que a Glenda está aqui, né? E dar um abraço nela e agradecer ela pela disponibilização de estar conosco aqui e de ter feito esse diálogo. Muito obrigada, Glenda. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui com você e com os seus orientandos. Aprendi muito. Tá, obrigada. Obrigada.